e Deus teria lhe tirado o trono, como fez com o seu antecessor, como nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 22. E removeu o Senhor a Saul, e colocou no lugar dele o rei Davi, homem segundo o coração de Deus. Mas por que Davi era homem segundo o coração de Deus? Porque ao invés de fugir de Deus, ele corria para Deus. Um pouco antes do pecado com Betseba, a Bíblia fala, bem antes, a Bíblia fala que ele está sendo perseguido por Saul. Saul estava com inveja dele, e Saul tenta matá-lo, o homem mais poderoso da terra, tenta matá-lo. Então ele tem que fugir um dia de madrugada, tem que pular numa janela, tem que fugir para uma caverna, porque senão morreria. O que é que nós faríamos? Fugiríamos de Deus. Davi não. Na caverna do Adulão foram escritos um dos mais belos salmos que ele compôs. E pior, além de estar na caverna do Adulão, teve que ficar longe da mulher que amava. Nós já falamos aqui, o pai dela, Saul, deu ela para outro homem. Pensador. Qualquer um de nós desistiríamos, correríamos para longe de Deus. Eu vou servir um Deus assim, que muitas vezes nós falamos que Deus é carrasco. Eu já vi muita gente dizendo: nossa, mas por que Deus faz isso? Por que Deus permite isso? Será que Deus não está vendo a minha aflição? Será que Deus não está vendo a minha situação? Será que Deus não está vendo o meu problema? Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou, Deus me deixou. Eu estava lá numa boa, casado com a filha do rei, general dos exércitos de Israel. Agora estou aqui numa caverna suja, escura, com os piores homens da região, todos fugitivos. Fugiria para longe de Deus. Mas Davi fugiu para Deus, correu para Deus. Davi enfrenta a morte de 2 filhos. E o pior, um matou o outro. E depois, sobre o seu governo, sobre a sua ordem, contra a sua vontade, o outro filho morreu. Na mão de Absalão. O que Davi fez? Fugiu de Deus? Não. Correu para Deus. Fugiu para Deus. Como que você está reagindo? Esse problema que você está passando hoje, o que é que você fez como reação? Se indignou contra Deus? Se indignou contra a igreja? Se indignou contra o teu chamado? Eu só estou passando isso porque eu sou crente. Eu só estou passando isso porque eu sou servo de Deus. Eu só estou passando por isso porque eu fui chamado para fazer a obra de Deus. Se eu não fosse crente, não estaria passando por isso. Ou você se indignou e reagiu de uma forma diferente? Não, Satanás, você não vai me afastar da presença do teu Deus. Porque quando nós reagimos fugindo de Deus, é o que nós falamos, nós travamos a nossa vida. E toda luta, irmãos, é prova. Eu falei domingo aqui, repetindo as palavras do pastor Negrão, nossa convenção. Ele disse assim: olha, se até Jesus foi testado, você acha que você não vai ser testado, meu irmão? Se até Jesus, obviamente não foi a divindade de Jesus, não foi o Jesus Deus que foi tentado, foi provado, mas o Jesus homem. A humanidade de Cristo foi testada nessa terra. E nós achamos que não vamos ser testados, nós achamos que não vamos ser provados, sem ingenuidade espiritual, beira a tolice. E vou dizer uma coisa para você, meu irmão, todo mundo tem luta, você não é melhor do que ninguém. E vou dizer uma coisa para você, Deus não tem preferido. Que alguém pode dizer assim: ah, mas Deus se refere a Davi como homem segundo o coração dele, e não existiu outro antes e nem depois de Davi que Jesus se refere como homem segundo o seu coração. Obviamente Deus fala de Jesus, seu filho, aquele que agradava, aquele que trazia alegria ao seu coração. Mas homem como Davi não existiu. Ah, então Deus tem preferidos?
Deus amava mais Davi do que a Saul, até porque Saul cometeu muito mais erros, ou melhor, Davi cometeu muito mais erros do que Saul, mas Saul foi tratado de um jeito e Davi foi tratado de outro, mas Saul, ao invés de correr para Deus, ele correu de Deus. Vou te dar um exemplo, olha a atitude. A Bíblia diz que Deus tira o reino de Saul, porque Saul fez o que o sacerdote tinha que fazer. O sacerdote tinha que sacrificar, tinha que oferecer um sacrifício para buscar uma resposta de Deus. Presta atenção nisso. E ele estava esperando Samuel, que era o profeta, que era o sacerdote, vir para tomar essa atitude, para cumprir seu objetivo. E Samuel demorou mais do que ele esperava, então ele foi lá e fez o sacrifício. Quando Samuel chega, pergunta: Saul, o que você fez? Não, você estava demorando, eu fiz o que você tinha que fazer. Pois por causa disso, o teu reino está sendo tirado hoje das tuas mãos e será dado a alguém que é segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia fala que um dia Davi passa por um momento muito difícil da sua vida. Enquanto estava fugitivo de Saul. É claro que, irmãos, eu não estou seguindo a sequência dos acontecimentos. Eu falo do acontecimento lá na frente, depois eu volto. Mas eu quero que você entenda, eu não vou me ater aqui nas referências, porque nós não vamos ter tempo, nós não temos tempo. Mas enquanto Davi estava fugindo de Saul, em uma outra situação, a Bíblia diz que os filisteus vieram até uma cidade chamada Keila. E eles tomaram de assalto todos os servos e os familiares de Davi e dos seus homens. E fizeram o quê? Levaram embora como escravos. Quando Davi chega e descobre essa grande tragédia, se desespera. E pior, os homens que estavam com ele quiseram apedrejá-lo. Pensa só, a tua equipe, que tinha que estar junto com você, te apoiando, quer apedrejar você. Como que você reagiria? Davi também tinha perdido a esposa, seus filhos e seus servos, como todos os homens. Ele também tinha o direito de chorar, de se derramar, de clamar, mas ele não teve tempo para isso, porque os homens queriam apedrejá-lo dizendo que a culpa era dele, porque ele era o líder. E sempre quando as coisas não erraram, a culpa é do líder. Aí o que Davi faz? Chama um filho de um sacerdote que carregava o éfode, que era a vestimenta do sacerdote. Essa vestimenta apenas o sacerdote poderia vestir, e ela era usada no momento em que o sacerdote buscava uma resposta da parte de Deus. Davi diz assim: me dá essa vestimenta, eu vou vesti-la e vou buscar uma resposta de Deus concernente a essa situação. O que ele está fazendo? Está fazendo o que Saul fez. Ele está fazendo o que o sacerdote tinha que fazer. Mas por que é que Deus não tira o trono de Davi? A mesma atitude, entre aspas, o mesmo erro. Por que é que são tratados diferentes? Porque um tratava Deus diferente do outro. Saul, todos os seus problemas, colocava a culpa em Deus. Saul achava que Deus tinha que servi-lo. Davi não, reconhecia os seus erros e sabia que era servo de Deus. Então Deus aprova a atitude de Davi e reprova Saul por causa do coração. Eu vi alguém dizendo há pouco tempo atrás: Deus não tem favoritos, Deus tem filhos mais chegados do que outros. Filhos que gostam de estar perto dele, filhos que são mais íntimos, e obviamente aqueles que estão mais perto vão ser mais abençoados. Vou te contar uma outra situação de Davi.
A Bíblia diz que no santuário, no tabernáculo, no templo, eram colocados semanalmente, todos os sábados, 12 pães. 12 pães. E esses pães representavam, cada um deles, uma tribo de Israel. E por que esses pães eram colocados diante de Deus? Representando que o povo de Deus tinha que estar diante da face de Deus. Então esses pães, sem fermento, ficavam lá durante 7 dias. No 7º dia, no sábado, eles eram trocados e eram colocados pães novos. O que fazia-se com esses pães? O sacerdote e a sua família apenas poderiam comer. Mais ninguém. E se tivessem santificados, se não tivessem impuros, ninguém mais poderia comer o pão a não ser o sacerdote e sua família. Um dia Davi chega, fugindo de Saul, no momento de adversidade, encontra o sacerdote e pede ao sacerdote: dê uma coisa para comer, eu estou morrendo de fome. Eu e os meus homens estamos há 3 dias viajando e precisamos de alguma coisa para comer, mas não tem que comer. Nós precisamos que você nos ajude. O sacerdote falou assim: olha, aqui também não tem, estamos passando um momento de dificuldade. A única coisa que tem é o pão que é apresentado diante do Senhor. O pão da preposição, o pão da presença. E no caso, só eu e a família podemos comer. Davi falou: me dá esse pão. Qualquer um que comer esse pão morreria. Davi comeu e não morreu. Quer um outro exemplo? Segundo Flávio José, grande estudioso do povo judeu, inclusive judeu, nacionalidade, dupla nacionalidade romana e judia, Flávio José diz que quando Davi peca e com Betseba, ele faz o que ninguém fez. Eu já falei isso alguns domingos atrás. Ele entra dentro do tabernáculo, dentro do Santo dos Santos, e abraça a arca do Senhor. Eu não sei se vocês lembram, mas um homem chamado Uzá teve um cuidado de encostar na arca para não deixá-la cair. Morreu fulminado na hora. Davi não. Por quê? Qual que era a diferença de Davi? É que Davi não era fraco como muitos de nós. Davi não fugia do seu dever, do seu compromisso, do seu ministério, do seu chamado. Davi não fugia de Deus. Pelo contrário, ele se apresentava diante de Deus, reconhecendo as suas imundícias, os seus pecados, os seus erros. Ele tinha um coração quebrantado. E ele mesmo escreveu um dos seus salmos, com toda certeza o próprio Espírito Santo falando através dele: Deus não resiste, Deus não despreza um coração quebrantado. Quem é pai aqui? Quem é mãe? Quando teu filho vem chorando para você, com os braços erguidos, clamando papai e mamãe, como que você reage? Sai daqui, menino, não quero conversa. Às vezes a gente é firme, porque às vezes o filho cometeu um erro, mas o coração como que fica? Pois é assim, meus filhos. Ele não vai resistir você, mesmo depois de ter feito a pior besteira da sua vida. Ele não vai resistir, ele não vai desprezar você quando você vier clamando e dizendo: Pai, eu errei, eu pequei, me perdoa, eu estou aqui arrependido, eu estou vendo as minhas imundícias, eu fiz a bobagem que eu fiz, eu sei que eu fiz, mas eu preciso da tua misericórdia, eu preciso do teu perdão. Deus não vai te deixar. Por que você foge então? Por que você corre no momento que você tem que estar perto dele? Não era assim quando